Oi, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, enfim, vamos ver o horário que vocês estão vendo aí, né? E vamos para mais umas resoluções de questões aí dos exercícios. Esse exercício aqui agora é sobre força resultante. A gente continua dentro da dinâmica, né? A gente, inclusive, vai trabalhar provavelmente até o final do primeiro ano com dinâmica. Vamos ver se sobrar tempo a gente vê mais alguma coisa, né? Mas a princípio, dentro da dinâmica, a gente vai ver agora força resultante. É um complemento ali do conteúdo de vetores, né? O vetores era a parte primeira desse conteúdo e força resultante complementa aquele conteúdo de vetores, então. Vamos lá? Olha só, esse primeiro exercício também é só um exercício, não é para devolver para o professor, né? Inclusive eu estou resolvendo para vocês terem uma noção de como é que se faz, para vocês aprenderem justamente, né? Porque para isso que serve o professor, é para ensinar, né? Então, vamos lá? Olha só. Suponha que um bloco de massa 3,35 kg esteja submetido a duas forças horizontais de intensidades F1 igual a 115 N e F2 igual a 75 N. Determine a aceleração adquirida pelo bloco considerando o sentido convencionado no movimento pela seta. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar aqui é o seguinte: eu tenho uma força F1, essa F1 de 115 N para lá, para a direita, e eu tenho uma força a força F2 de 75 N para a esquerda. Primeira coisa, eu tenho que resolver essas forças, né? Para onde que está se direcionando e qual a força resultante. Então, eu poderia dizer que força resultante é igual a F1 menos F2. Por que que eu poderia estar dizendo? É porque a fórmula original é força resultante igual a F1 mais F2. Mas como aqui, ó, gente, é só observar aqui, eu tenho setas que indicam, estão na horizontais e indicam uma para a direita e uma para a esquerda, então são forças que atuam no sentido contrário. Se atuam no sentido contrário, eu faço uma subtração de forças, né? Eu botei F1 na frente, porque a força maior é F1. Então fica 115 menos F2, que é 75. Força resultante é igual a F1 menos F2, vai dar 40 newton. Então agora eu já tenho uma força resultante. Tinha uma para a direita, tinha uma para a esquerda e me sobrou 40 newton. Não interessa para onde é que sobrou. Na verdade, a gente sabe que a força da direita para a direita é maior, né? 40 newton maior para a direita. Então esse bloco vai ganhar aceleração para a direita. Mas não é a pergunta se é para a esquerda ou para a direita, né? Está perguntando qual é a aceleração que esse bloco adquiriu. Então a aceleração que o bloco adquiriu é o seguinte: a gente sabe que a força, a fórmula original é igual a força igual a massa vezes a aceleração. Então, a aceleração é igual a força dividido pela massa, né? Eu só peguei o quê? Isolei o A e passei o M dividindo. Ficou assim a fórmula agora, né? Então é essa fórmula que a gente vai estar usando sempre para calcular a aceleração. Aí fica fácil, né? A aceleração é igual à força, que é 40 newton, acabei de achar aqui, né? E a massa já foi dada lá em cima, que é de 3,33. Então, a aceleração igual a 40 dividido por 3,35, desculpa, vai dar 11,94 metro por segundo ao quadrado. Essa é a unidade de medida de força, né? Então, perdão, essa é a unidade de medida de aceleração. Então, aqui eu achei a resposta dessa questão 1, tá bom? Primeiro eu acho a força resultante, que é a força final que sobrou, né? E depois eu calculo a aceleração. Claro que se fossem valores iguais, 115 para a direita e 115 para a esquerda, eu teria uma força nula, né? O bloco não adquiriria aceleração. Então, se ele não adquire aceleração, é claro que se aqui deu zero, é 40 dividido para zero, iria dar zero, né? Não dá nada para ninguém, vamos dizer assim, 40 dividido para nada é nada. Então ele não adquiriria aceleração. Se fosse forças em sentido contrários, né, e de mesma intensidade. Mas a gente sabe que não foi de mesma intensidade, né? Isso aqui é 115, aqui é 75, então é 40 newton a resultante. Não vem ao caso se é para a direita ou para a esquerda, né?
a gente sabe que é para a direita, né? Porque F1 é maior, mas não influencia no resultado da questão. Se eu tivesse pedindo, né, qual é a direção e o sentido da força resultante, aí tudo bem. Mas o que está pedindo aqui é a aceleração, e a aceleração deu 11,94 metros por segundo ao quadrado. Metro por segundo ao quadrado é a unidade de medida de aceleração, né? Vamos então para a questão 2. Vamos nessa. Questão 2, essa aqui é um pouquinho mais elaborada. Num cabo de guerra, dois garotos puxam a corda para a direita. A força que cada um faz é 95 N e 135 N. Outros dois puxam a corda para a esquerda, com as respectivas forças 185 e 125 N. Qual é a força resultante no cabo de guerra? Bom, aqui eu nem quero aceleração, só quero força resultante. É uma questão mais demorada do que complexa para ser feita, né? Ela demora um pouco mais do que a própria dificuldade dela exige, não tem muita dificuldade. Então, supomos assim, aqui eu tenho vamos dizer que aqui eu tenho o solo, né? Aqui é o solo e eu tenho dois garotos aqui, né? puxando uma corda para a direita e eu tenho dois garotos aqui narigudo, né? Puxando uma corda para a esquerda. Então, olha só, ali está a corda. Vamos ler aqui, ó. Aqui tenho dois garotos puxando para a direita. Seria esses dois aqui. F1 e F2 puxando para a direita, né? Para a direita, para cá, né? De 95 e 135 N. Então eu vou dizer que a força F1 igual a 95 N e a força F2 igual a 135 N, puxando para a direita. Né? E eu tenho mais duas forças para a esquerda, que seriam os dois outros rapazes, né? Dois guri, que tem a força, vamos chamar de força F3 igual a 185 N e F4 igual a 125 N. Né? Então eu tenho duas forças para a direita e duas forças para a esquerda. Eu quero saber qual a força resultante no cabo de guerra. Força resultante é simples, eu quero ver quanto que tem de força para cá, quanto de força para lá. O que sobrar é a força resultante. Né? Então a gente vai fazer assim, ó, começando por esse aqui. Vou botar aqui. Força para direita. A força para a direita, que seria a força resultante 1, 2, vamos dizer assim, é igual a força 1 mais força 2. Por que eu estou somando? Porque os dois guris estão puxando para a direita. Né? Eu tenho para a direita dois rapazes, né? Dois garotos. Então esses dois garotos aqui estão puxando para a direita com essa intensidade. Por isso que eu vou somar essa força 1 e 2, que eu vou chamar de força resultante 1, 2, igual a 95 mais 135. Força resultante 1, 2 é igual a 95 mais 135, dá 230 N. Então, tenho força resultante 1 e 2 para a direita, que é de 130 N. Aí eu preciso saber qual é a força, né, para a esquerda. Então, a força para a esquerda, vou fazer assim, ó, força resultante 3 e 4. Por que 3 e 4? Porque as forças 3 e 4 que estão se puxando para a esquerda, né? Então, vamos lá. Não tem números aqui, quem é 1, 2, 3, 4, mas eu sei que se tem dois rapazes, 1 e 2 puxando para lá, eu tenho mais dois, que seria 3 e 4 puxando para lá. São 4 garotos ao todo, né? Por isso que eu botei força 1, 2, 3, 4. Poderia botar a força A, B, C, D, não importa, né? Eu só estou botando o número para identificar certinho. Então, a força resultante 3 e 4 é igual a força 3 mais força 4. Então, força resultante 3, 4 é igual a 185 mais 125. Força resultante 3, 4 é igual a 135 mais 185, não, 185 mais 125 vai dar um total de 310 N. Então agora eu tenho que para
eu tenho uma força resultante 3, 4 para esquerda de 310 newton e eu tenho uma força resultante para a direita, que é a força 1, 2, de 230 newton. Agora fica mais fácil, né? Se eu já sei que eu tenho essa força para lá e essa força para cá, eu só vou fazer a subtração. Então, a força resultante total, vamos chamar assim, é igual. Como essa força está maior que essa, né, então eu já vou começar com essa e subtrair dessa. Vou fazer assim, ó, a força resultante 3, 4, menos força resultante 1, 2. Por que eu fiz não essa na frente? Poderia ser também. Normalmente é força 1 menos força 2, né? Ou força 1, 2 menos força 3, 4. Poderia, só que aí eu tenho que me lembrar que botar em módulo, porque se o resultado der negativo, ele vai ter que ser positivo em módulo, né? Sempre vai ser positivo, porque uma força, uma vez chamada de força, ela tende a ter um valor positivo, né? Ou tenho qualquer tipo de força que movimenta um bloco ou um objeto, ou não tem força nenhuma, que é nula. Então aí todas as forças em cima de um sistema, se elas se equivalem, na verdade elas se anulam, então aí a força final, a resultante é zero. Mas nesse caso, não, né? Nesse caso eu tenho forças diferentes. Então eu comecei por essa aqui porque o valor dessa daqui é maior. Poderia começar com essa? F1, 2 menos F3 e 4? Pode, como eu falei, só que aí o resultado que der negativo tem que botar em módulo e ele tem que ficar positivo, né? Então vamos lá. Força resultante total é igual a 310 menos 230. Então, força resultante total é igual a 310 menos 230 vai dar 80 newton. Essa é a resposta para a questão número 2. Tá? Essa é a resposta da questão número 2. Agora, não está perguntando se é para a esquerda ou para a direita, né? Mas a gente sabe que é 80 newton na direção horizontal e no sentido para a esquerda. Nesse caso aqui, esses dois garotos aqui têm mais força, né? Mas não está perguntando, é só a título de especulação mesmo, conhecimento a mais. Mas não é a pergunta. A pergunta é qual é a força resultante no cabo de guerra. Então, a força resultante é 80 newton, tá bom? Essa é a resposta. Vamos para a próxima questão, então. Questão de número 3. Questão de número 3 também não é difícil, né? Vamos lá, a gente já viu alguma coisa lá em vetores, né? Então não vai ficar tão difícil. Uma força de intensidade 98 newton, que é essa força aqui, né? Isso aqui é igual a 98 newton, é aplicada sobre um corpo. O corpo é esse bloco aqui, né? Esse aqui é o corpo. Formando um ângulo 30 graus com a horizontal. Então, aqui eu tenho um ângulo que é igual a 30 graus, né? Qual o valor do componente horizontal e vertical dessa força? Ou seja, eu quero saber qual é o componente horizontal e qual é o componente vertical dessa força, né? Então, aqui eu quero saber quem é isso aqui e quem é isso aqui. Como eu estou trabalhando com força, eu vou chamar F, aqui é Y, né? Aqui é X, eu posso chamar de F de Y e F de X. Poderia chamar também FV, que seria a força vertical, e força horizontal, FH. Mas como a gente já sabe que o eixo na vertical sempre é o Y, na horizontal sempre é o X, então eu vou trabalhar assim, ó, F de X e F em Y, a força em Y e a força em X. Eu quero decompor essa força aqui, né? Então vamos lá. A formulazinha aí é sempre aquela de seno e cosseno, né? Então, força em Y é igual à força total vezes o cosseno do ângulo. Nesse caso, vamos fazer de x primeiro, né? Vamos fazer de x primeiro. Primeiro é de x, depois é de y. Tanto faz resolver uma ou outra, mas normalmente eu começo pela de x e depois faço pela de y. Porque eu quero as duas, né? De qualquer jeito. Então, força na horizontal,
né, é igual à força inicial, que é a resultante, né, que é 98. Então, qualquer valor que der para x e para y vai ter que ser menor que 98. F vezes o cosseno do ângulo. Cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus vai ser, a gente se lembrar daquela regrinha, vai ser raiz de 3 sobre 2. Né? Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Então, f em x é igual a 98 dividido por 2, dá 49, vezes raiz de 3. Aqui eu não estou dando, né, os valores nem de raiz, nem de cosseno, mas no trabalho e na prova eu vou estar colocando para vocês, tá? Ó, então, eu vou usar f de x igual a 49 vezes raiz de 3 é 1,73, né? Raiz quadrada de 3, se você pegar a calculadora, é 1,73 e mais um monte de número. Aqui a gente está arredondando para 1,73. Então, f de x igual a 49 vezes 1,73 dá 84,77 newton. Como eu falei, tinha que dar menor do que 98, e deu, né? Esse é o f de x. Agora vamos ver o f, a força em y. É igual a força resultante vezes o seno do ângulo, né? Só que agora em y é seno, né? Então vamos lá. F em y é igual à força, que é 98, vezes o seno de... Qual é o valor? Seno de 30 graus vai ser 1 sobre 2 ou 0,5, tanto faz. Se botar 1 sobre 2 também não tem problema. Força em y é igual a 98 vezes 1 dá 98, dividido por 2 dá 49 newton. Deu para ver, né? Porque aqui é um valor bem menor. Então aqui deu 49 e aqui deu 84,77. Tá bom? Então esses eram os dois resultados que a gente estava almejando aqui nessa questão, né? A componente horizontal e componente vertical. A componente horizontal, 84,77. A componente vertical, 49 newton. Tá bom? Era essa as duas respostas esperadas para a terceira questão. Vamos para a questão 4, então. Questão 4 vai estar trabalhando a mesma coisa que a questão 2, né? Se eu não me engano. Mas vamos lá. É igual. Esses exercícios são praticamente todos iguais aqui. Suponha que um bloco de massa 15,74 kg esteja submetido a duas forças horizontais da intensidade F1 igual a 85 N e F2 igual a 155 N. Determine a aceleração adquirida pelo bloco considerando o sentido convencionado do movimento pela seta. Então, F1 a gente sabe que é igual a 85 N e F2 a gente sabe que é igual a 155 N. Newton é a unidade de medida de força, né? Ou eu poderia estar usando quilograma-força, ou a unidade que substitui quilograma-força é Newton, né? Eu quero saber qual é a aceleração. Eu tenho F1 e tenho F2. Primeiro eu preciso saber qual é a resultante dessas forças aqui, né? Então, força resultante é igual... Como o F2 é maior, eu vou botar ele na frente. F2 menos F1, força resultante é igual a 155 menos 85. Força resultante é igual a 185 menos... 155 menos 85 vai dar 70, né? 70 newton. Se eu botasse F1 na frente e F2 atrás, também não teria problema, ia dar menos 70. Só que aí eu tinha que botar em módulo e a resposta final é 70 positivo também. Agora, achei a força resultante, que no caso está atuando para a esquerda, né? Está atuando para lá, porque essa força é maior, mas não é a pergunta, não interessa nesse caso se é para a esquerda ou para a direita. Mas tenho 70 newton atuando para a esquerda. Então, força resultante 70 newton. A pergunta é, qual é a aceleração que esse bloco adquiriu para a esquerda nesse caso aqui, né? Então, a aceleração é igual a força dividido pela massa, né? Que é a forma desmembrada já. A aceleração é igual, força é 70, a massa é 15,74. Então, a aceleração seria 70 dividido por 15,74, vai dar
4,44 metro por segundo ao quadrado. Metro por segundo ao quadrado é a unidade de medida de aceleração. Então ele adquiriu uma aceleração de 4,44 metros por segundo ao quadrado para a direita, né? Para a esquerda, né? Beleza? Era essa a pergunta. Vamos para a questão número 5. Era essa a resposta da pergunta 4, né? Vamos para a questão 5. Novamente, né? Um cabo de guerra, igual a questão 3. 3 ou 2 também, não me lembro, mas eu acho que é a questão 2, né? Questão 2 era assim. Num cabo de guerra, 2 garotos puxam a corda para a direita. A força de cada um faz é 60 N e 125 N. Outros 2 puxam a corda para a esquerda, com as respectivas forças, 145 e 155 N. Qual é a força resultante no cabo de guerra? Nem quero aceleração, né? Poderia pedir, mas eu não sei qual é a massa que está sendo puxada, né? Eu não sei a peso eu não sei a massa de cada garoto, então eu não consigo achar a aceleração. Saltaria, se tivesse dado a massa de cada garoto, então eu poderia calcular a aceleração, né? Entre outras variantes que deveria ter dado aí, sem considerar a força de atrito, resistência do ar, etc, etc. Mas no caso aqui, simplesmente só para calcular a força resultante. Então é o mesmo caso que eu tinha na questão 2. Ó. Eu tenho aqui o solo, vamos desenhar aqui, né? Eu tenho um garoto puxando a corda para a direita, 2 garotos puxando para a esquerda e 2 garotos puxando para a direita, né? Esses 2 aqui que eu acabei de desenhar é para a direita e aqueles 2 é para a esquerda, né? Então, vamos traçar a corda aqui. Então, os 4 estão brincando de cabo de guerra, sendo que a força para a direita é de 60, então vamos botar aqui, ó. Força F1 igual a 60 N e F2 igual a 125 N. Eu tenho a força F3 aqui de 145 N e F4 de 155 N, né? Então, é só achar o resultante dessas forças. Primeiro eu tenho que achar o resultante dessa, né? Aqui naturalmente, aqui é para a direita, né? E aqui é para a esquerda, né? Então, vamos lá. Vamos calcular a força para a direita primeiro. Tanto faz. Mas vamos calcular a primeira da direita. Seria a força resultante, 1, 2, é igual a força 1 mais força 2. Força resultante 1, 2 é igual. 1, 2 porque são o garoto, né? O garoto 1 e 2. Eu, né, deduzi que seria o garoto 1 e 2, poderia ser o garoto A e B, aqui o garoto C e D, o garoto XY, né? ZW, enfim. Só estou considerando o número para ficar mais fácil para entender, né? Então, a força 1 é 60 N, que um faz, a força 2 que o outro garoto faz é 125 N. Então, força resultante dos garotos 1 e 2 é igual. 60 mais 125 vai dar 185 N, né? Essa é a força que os garotos fazem para a direita. Agora vamos ver a força para a esquerda. Quanto que vai dar. Então, a força para a esquerda seria força resultante 3, 4 é igual a força 3 mais força 4. Força resultante 3, 4 é igual. Força 3, 145 e força 4, 155. 145 mais 155. Força resultante 3, 4 igual a 300 N. Claro que eu tenho que somar, né, gente? Aqui, nessas duas primeiras fórmulas aqui, eu sou obrigada a somar, né? Porque eu estou somando 2 forças para a direita e estou somando agora 2 forças para a esquerda, né? Aí eu sou obrigado a somar. Agora, o que é que eu quero? Agora eu quero a força resultante, que é a pergunta realmente que importa para essa questão número 5. Então, força resultante total, vou dizer que é a força total, ou final, a força resultante total é igual à força
3 e 4, menos a força 1 e 2. Por que eu botei 3 e 4 na frente? Porque é maior a força resultante lá que esses dois rapazes, esses dois garotos estão fazendo, a força é maior do que o garoto 1 e 2, né? Que é menor. Então por isso que eu já boto na frente. Força resultante total é igual a 300 menos 185. 300 menos 185. Força resultante total é igual. 300 menos 185 vai dar 115 newton. Né? Essa então era a resposta para a questão de número 5. Beleza? Vamos para a questão 6 então. Claro, se estivesse perguntando qual era o sentido da força, seria para a esquerda, né? Porque o rapaz da esquerda estão com mais força. Mas não está perguntando qual é o sentido, né? Só está perguntando a intensidade. Então, é 115 newton a força resultante. Vamos lá? Questão 6. Questão 6. Já vimos uma dessa parecida, né? Uma força de módulo 44 newton é aplicada sobre um corpo formando um ângulo 45 graus com a horizontal. Qual o valor do componente horizontal e vertical dessa força? Então, eu tenho um componente horizontal aqui, né? E eu tenho um componente vertical aqui. Aqui eu tenho um vetor e aqui eu tenho o outro vetor. Eles estão meio fora de escala, né? Pelo que eu estou vendo aqui, estão fora de escala. Por que eu digo isso? Porque o ângulo é de 45 graus. Né? Se o ângulo é de 45 graus, a resultante é igual para os dois. A resultante, desculpa, não. A componente horizontal e a componente vertical tem que ser igual para os dois, né? Mas essa força aqui, ó, é igual a 44 newton. A força resultante é 44 newton. Então, qualquer valor que der para y, qualquer valor que der para x, tem que ser menor que 44, né? Então, vamos lá. Vamos calcular a força em x primeiro, o componente horizontal, né? Vou chamar aqui de força em x e aqui é força em y. Por quê? Porque aqui é o y e aqui é o x, né? O eixo x e o eixo y. Então, a força em x é igual a força vezes o cosseno do ângulo. A força em x é igual a força total, a resultante, que é 44, vezes o cosseno de 45. Cosseno de 45 e seno de 45 é a mesma coisa, né? É raiz de 2 sobre 2. Então, vamos lá. F de x é igual a 44 dividido por 2 vai dar 22, vezes raiz quadrada de 2. F de x é igual a 22 vezes raiz de 2 é 1,41. Então, f de x é igual a 22 vezes 22 vezes 1,41 vai igual a 31,02 newton. Né? Essa é a força em x, é o tamanho desse vetor. Se fosse vetor, é o tamanho desse vetor aqui, né? Só que aí vetores eu trabalharia em centímetro ou em metro. Aqui eu estou trabalhando com força, né? Aí é em newton. Então vamos lá. A força em y é igual à força resultante vezes o seno agora, né? Trabalhar em y é o seno do ângulo. Força em y é igual a força resultante, que é 44, vezes o seno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Força em y é igual a 44 dividido por 2 vai dar 22 vezes raiz de 2. Força em y é igual a 22 vezes 1,41. Força em y é igual a 31,02 newton. Então, essa é a resposta tanto para o vetor aqui em x, no caso a força em x, e a força em y. Por isso que eu falei que estava meio fora de escala, porque esses dois aqui teriam que estar do mesmo tamanho, né? É porque está desproporcional. Na hora que foi aumentado, né, para vocês visualizar melhor aqui, ele ficou fora de escala. Mas não tem problema. O problema é que a gente achou a resposta, né? A força resultante, perdão, a força da componente x é 31,02 newton e a força do componente y é 31,02 newton também. Por quê? Porque o ângulo é de 45 graus. Só vai dar igual quando o ângulo for de 45 graus.
Tá bom? Vamos para a questão 6, então. Perdão, vamos para a questão 7. A 6 a gente acabou de fazer, né? Suponha que um bloco de massa 13,3 kg esteja submetido a duas forças horizontais da intensidade F1 igual a 180 N e F2 igual a 65 N. E aqui, determine a aceleração adquirida pelo bloco, considerando o sentido convencionado pelo movimento pela seta, do movimento pela seta. Claro que o movimento das setas dessas forças, eles estão na horizontal e o bloco está exatamente na horizontal. Então eu desconsidero qualquer outra coisa, por exemplo, uma aceleração da gravidade, se o bloco tivesse meio que na inclinada, né, inclinada. Eu desconsidero uma força numa diagonal, né, por exemplo, se essa força viesse daqui, ó, então estou desconsiderando tudo, considero só o quê? Que essa força F2 vem da direita e essa força F1 vem da esquerda. Só isso que eu preciso saber, né? Então, F1 é igual a 180 Newton, tá lá, e F2 é igual a 65 Newton. Então, eu quero a aceleração, né? Sendo que a massa desse bloco aqui é igual a 13,3 kg. E o importante é que ele está em quilo, tá? Se ele tivesse em grama, vocês têm que converter para quilo, porque a unidade de medida aqui de quilograma força é o newton. Por isso que fala quilograma força, né? E o newton substitui quilograma força. Então, se tiver em grama aqui, tem que jogar para quilograma. Mas tá toda ela que eu fiz aqui está em quilograma, então não tem problema, está tudo certinho. É só usar aquele valor ali. Então, vamos lá. Eu preciso achar uma força resultante aqui. Força resultante é igual a F1 menos F2. Por que agora é subtração e antes era adição? A adição é quando são forças no mesmo sentido. Subtração é quando são forças no sentido contrário. Essa F1 é da esquerda para a direita. Essa F2 é da direita para a esquerda, né? Então, sou obrigado a subtrair essas forças. Vamos fazer aqui, então. Força resultante é igual. F1 é 180, F2 é igual a 65. Força resultante é igual. 180 menos 65 vai dar 115 Newton. Essa é a força resultante. Então, o que eu quero? A aceleração adquirida, nesse caso, para a direita, né? Então, a aceleração é igual a força dividido pela massa. A aceleração é igual a força que eu acabei de achar, que é 115 N, dividido pela massa, que é de 13,3 kg. A aceleração é igual 115 dividido por 13,3, desculpa, vai dar 8,64 metro por segundo ao quadrado. Só não esquece da unidade de medida de aceleração, que é metro por segundo ao quadrado. Beleza? Essa é a resposta da questão 7. Vamos para a questão 8, então. Questão 8, parará. Mais um cabo de guerra. Meu Deus, rapaz, só estão brincando, né? Num cabo de guerra, dois garotos puxam a corda para a direita e a força que cada um faz é, para a direita, né? 155 e 175. Outros dois puxam para a esquerda. Então, tem dois que puxam para a direita e dois que puxam para a esquerda. Com as respectivas forças, 185 e 145 N. Qual a força resultante no cabo de guerra? Lá vamos nós. Vamos fazer o desenho, né? Aqui é o solo. Eu tenho um garoto cabeçudo aqui, ó, nossa, puxando para a esquerda, e eu tenho dois garotos, aqui é menos cabeçudo, é mais magrelão, ó, puxando para a direita. Eu vou botar o cabo aqui, verde, né, para destacar que é o cabo. Então, aqui eu tenho para a direita, eu tenho dois rapazes. Então, vou botar F1 é igual a 155 Newton e F2 igual a 175 Newton. Agora eu tenho F3 que é igual a 180 Newton e tenho F4 que é igual a 145 Newton. Beleza? Eu tenho dois que puxam para... Poderia ser F1 e F2 para a esquerda? Pode, não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum.
F1 e F2, só que aí é claro que eu tenho que botar F1 e F2 os mesmos valores, F1 e F2, 180 e 145, porque já está dizendo que é para a esquerda, né? Aqui se eu botasse F3 e F4, teria que ser os que estão puxando para a direita, 155 e 175, né? Mas como começou pela direita, então eu boto F1 e F2. Logo em seguida passou para a esquerda, eu boto F3 e F4 lá, tá bom? Então esses daqui estão puxando para a direita e esses daqui estão puxando para a esquerda. Vamos ver qual é a força resultante final nisso aí. Vou fazer primeiro a força resultante para a direita, né? Força para direita. Então vamos lá. Força para a direita. Força resultante 1 e 2 é igual a força 1 mais força 2. Força resultante 1 e 2 é igual a 155 mais 175. Força resultante 1, 2 é igual a 155 mais 175. Deixa eu ver, 155 mais 175 vai dar 330 newton. Força para a esquerda agora. Então a força para a esquerda se trata da força resultante dos garotos 3 e 4, né? É igual a força 3 mais força 4. Força resultante 3 e 4 é igual a 180 mais 145, né? Que é o que já estava dando, já passamos para lá. Força resultante 3 e 4 é igual a 180 mais 145 vai dar 325 newton. Então 325 newton para a esquerda e 330 newton para a direita. Então vamos ver agora, e é claro que eu tive que somar, né? Óbvio que eu somei porque era 2 garotos puxando no mesmo sentido para a direita. Era 2 garotos puxando para a esquerda. Então eu somo essas duas forças, por isso que é mais. Eu somo a força desses 2 garotos, por isso que é mais. Agora eu já tenho 330 newton para a direita e 325 newton para a esquerda. Aí eu vou ter que fazer, agora sim eu vou ter que fazer uma subtração, porque são de sentidos contrários, né? Um é para a direita e outro é para a esquerda. Então, força resultante total é igual. Como a força 1 e 2 é maior, eu vou botar ela primeiro. Força 1 e 2 menos força 3 e 4. Força resultante total é igual. Força 1 e 2 a gente achou agora que é 330 e a força 3 e 4 a gente achou agora que é 325. Então a força resultante total é de 5 newton. Então esse bloco vai se deslocar para a direita, né? 330 newton para a direita e 325 newton para a esquerda. Para a direita tem um pouquinho mais de força, 5 newton, pouquinha coisa mais, né? Mas ele, no caso, ele iria se deslocar para a direita, se fosse fazer realmente numa prática, o cabo de guerra, o pessoal que está à direita iria ganhar, né? Então vamos, isso aí é a resposta da questão número 8, né? Vamos então para a questão número 9, beleza? Parecida com aquela, né? Com as outras que a gente viu, aliás. Ó, uma força de módulo 66 newton, que seria essa força resultante aqui, 66 newton, é aplicada sobre um corpo formando um ângulo de 60 graus. Então esse ângulo aqui é de 60 graus e com a horizontal, em relação a essa horizontal aqui, né? Qual o valor do componente horizontal e vertical dessa força? Mais uma vez, claro que o desenho já deu para ver que está fora de escala, bem fora de escala, porque 60 graus, essa resultante deveria vir aqui, né? O desenho está desproporcional. Então, força resultante aqui e força resultante aqui, né? Então, isso aqui teria que ser bem maior, teria que vir aqui em cima e esse aqui bem menor, né? Mas aqui eu vou chamar de a força em X e aqui eu vou chamar de força em Y. Por quê? Porque aqui é o eixo Y e aqui é o eixo X, né?
Então eu vou desmembrar essa força resultante. Qualquer valor que der para força X e força Y vai ser menor que 66. Com certeza a força Y vai ser maior do que a força em X, tá? Porque o ângulo é maior que 45 graus. Quando o ângulo é menor do que 45 graus, a força em X é maior do que a força em Y. Quando o ângulo é igual a 45 graus, a força X é igual à força Y. Quando o ângulo é maior do que 45 graus, a força Y é menor do que a força X é menor do que a força Y, né? Por quê? Porque a tendência, se está puxando assim, a tendência é ir para cima, então essa força é maior. Vamos lá, então. Vamos pegar aqui a questão. Número 9 já, né? Nossa Senhora. Então vamos lá. Força, vamos ver aqui a força em X. Força em X é igual a força resultante vezes o cosseno do ângulo. Força em X é igual a força resultante, ali é 66, vezes o cosseno de 60. Cosseno de 60 vai ser 1 sobre 2, cosseno de 60. F de x é igual a 66 dividido por 2 dá 33, vezes 1, que fica 33 mesmo, né? Então, f de x eu já descobri. Vamos achar agora o f em y. A força em y, né? Que era a força em y. Porque, por exemplo, eu tenho um bloco aqui que tinha uma força x puxando para cá e que tinha uma força y puxando para cá. Esse bloco tomou essa direção com essa intensidade de força. Então, ele tomou essa direção. Por quê? Porque já tinha uma força aqui, tinha uma força aqui. E é essas forças que a gente está tentando descobrir, né? Que resultou, por isso que eu chamo de força resultante, nessa força aqui de 66 newton. Então, uma soma dessa com essa vai dar 66. Claro que vai ter que ser maior do que essa e essa. Não maior do que a soma das duas inteiras, né? E também não pode ser menor do que a subtração das duas. Tá? Vai dar uma força intermediária. Por quê? Porque elas não estão puxando, nem as duas forças não estão as duas para a direita e essas duas forças não estão as duas para cima. Elas estão uma para a direita e outra para cima. Então, por isso que ele pega essa diagonal aqui de movimentação, né? E aceleração também. Mas vamos lá. A força de y é igual à força resultante vezes o seno do ângulo. Força em y é igual a força resultante é 66 vezes o seno de 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Força em y é igual a 66 dividido por 2 dá 33 vezes raiz quadrada de 3. Força em y é igual a 33 vezes 1,73, né? Porque é raiz quadrada de 3. Força y é igual a 33 vezes 1,73, 57,09 newton. Então, essas eram as duas respostas possíveis que a gente tinha para a questão 9, né? Observe aqui, eu falei que todas as duas tinham que dar menor do que 66, e deu, né? E que a x ia ser menor do que a y, né? Eu falei que o desenho estava fora de escala. Essa daqui tinha que ser maior do que essa. Por quê? Porque o ângulo aqui é maior do que 60 graus. Se a abertura aqui for maior do que 45, perdão, né? Não é 60, se for maior do que 45, então f de y é maior do que f de x. Tá bom? E é o que deu, né? Mas não poderia dar maior do que 66. Nem tampouco 66, tinha que dar menor. Vamos lá para a questão 10 agora, né? Suponha que é um bloco de massa 17,55 kg. Então aqui a massa do bloco de 17,55 kg, esse bloco pesa, né? Esteja submetido a duas forças horizontais de intensidades F1. F1 aqui é quanto? 190 newton. E F2 igual a 155 newton, né? Então, determine a aceleração adquirida pelo bloco, considerando o sentido convencionado pelo movimento das setas. Primeiro eu tenho que achar a resultante dessas duas forças, né? E aí depois achar a aceleração. Então, força resultante é igual a F1
F1 menos F2. Por que eu tenho que fazer subtração? Porque são forças de sentido contrário, né? As duas estão na mesma direção, que é horizontal. Direção é horizontal. E só estão em sentido contrário. Essa é para a esquerda e essa é para a direita. Então eu sou obrigado a fazer subtração. Força resultante é igual. Força 1 é 190 menos força 2, 155. Força resultante é igual a 190 menos 155, vai me dar 35 newton. Agora que eu achei a força resultante, eu vou calcular a aceleração, que é o que está pedindo aqui nessa questão, né? A aceleração é igual a força dividido pela massa. A aceleração é igual à força, a gente acabou de achar, que é de 35 newton. A massa já foi dado, que é 17,55 kg, né? Então, a aceleração é igual a 1,99 metros por segundo ao quadrado. Essa é a resposta da nossa pergunta, né? Qual é a aceleração? Está perguntando lá em cima. E assim a gente terminou mais um desenvolvimento de exercícios, né? Qualquer coisa vocês podem estar chamando no WhatsApp e que eu vou estar solucionando com certeza. Se vocês encontrarem alguma inconsistência nas respostas aí, também pode estar me questionando, pode ser no grupo, pode ser em privado, que eu vou estar respondendo também se tiver alguma inconsistência na resposta, tá? Pode ser que esteja. Um abraço.